Olá pessoal, boa noite. Estamos começando um pouco atrasado, desculpa a demora, desculpa o pequeno atraso. Eu dei mais um tempinho para ver se chega mais algum aluno. Vocês podem me responder no chat como está som, se está tudo ok, som, imagem, para podermos iniciar a aula. A transmissão tem um pouco de lag também, né? Tem um delay. Então eu vou aguardar aqui vocês me darem um feedback a respeito de som e imagem para darmos início à aula. Vocês podem dar um retorno também por meio do WhatsApp 61 8484 0700 8484 0700. Bom, se vocês puderem dar um retorno a respeito de som e imagem, se está tudo ok para darmos início à aula. Pode dar o retorno pelo WhatsApp 8484-0700 8484-0700. Ok, então gente, eu vou dar início então à nossa aula, certo? A aula de hoje, o que nós pretendemos fazer na aula de hoje é responder um pouco a pergunta, dar algumas dicas, orientações sobre como vai ser o nosso curso e que na verdade são dicas mais gerais sobre como estudar economia para o CACD, para a terceira fase do CACD. Vejam só, na verdade, o primeiro ponto importante aqui é sobre o tempo, não é? Assim, o tempo é muito curto, então é importante agora se concentrar em fichamentos, resumos, seja por meio de fichamentos, notas de aula de professor, slides de livros, e são esses os materiais que nós vamos disponibilizar para vocês no curso. Não é o momento de ler textos longos, de ler manuais, porque um dos aspectos importantes, que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui, profundidade versus abrangência, um dos pontos importantes da prova de economia do CACD é a seguinte: o que se cobra de economia no CACD, tirando algumas poucas exceções em termos de prova, em termos de ano de concurso, tirando algumas exceções para algumas questões, o que se cobra de economia no CACD não é muito profundo, não é nível de pós-graduação, não é algo muito aprofundado. Na verdade, o que se quer
do aluno é dominar conceitos básicos de economia, não é? Seja sobre política monetária, seja política fiscal, teorias de determinação da renda, do emprego, no caso, além da contabilidade social, que envolve balanço de pagamentos, contas nacionais, moeda, sistema monetário, déficit público, as contas fiscais, déficit público e dívida. Em macroeconomia seria basicamente isso, o modelo keynesiano, modelo ISLM, modelo ISLM com a economia aberta, que já entra na parte de economia internacional, porque na verdade a parte de economia internacional referente à macroeconomia é o que em economia a gente chama de finanças internacionais, e no caso do programa do Rio Branco, como na maioria dos cursos de graduação de economia, acaba sendo os conceitos de regime de câmbio e a macroeconomia de uma economia aberta. Essa seria uma parte que entra no programa nos tópicos de economia internacional. Então, vejam só. Então, eu estou dizendo que não precisa se aprofundar muito, porque a prova exige conhecimentos básicos. O que vocês vão ver são os conceitos, as relações entre as variáveis macroeconômicas, os principais temas da macroeconomia, da microeconomia, da economia internacional e da economia brasileira. Então, no trade-off, no dilema entre estudar muito com profundidade alguns assuntos ou estudar o máximo de assuntos possível sem tanta profundidade, não é? Eu diria que o correto, o mais indicado é estudar o máximo de assuntos possíveis, mesmo que sem muita profundidade, não é? Claro que retendo com rigor os conceitos, porque é o básico que se cobra de economia, mas desse básico se pede, né, o que o avaliador espera na prova é uma certa precisão teórica, rigor teórico nesse sentido, né, precisão teórica. Então é o básico da economia com precisão teórica, com precisão. Né? Não é bom errar conceitos, né? Assim, é ruim, então aí vem outro ponto, outra dica. Só escrevam o que vocês têm certeza, o que vocês sabem de fato, não é? Porque erros podem, de fato, levam a uma má vontade do avaliador e leva o avaliador a tirar pontos, não é? Na medida em que o aluno escreve conceitos errados. Então, é o básico da economia com precisão teórica, com precisão, certo? Então, nesse trade-off, nesse dilema entre profundidade e abrangência, o indicado é escolher a abrangência. Então, leiam o máximo de assuntos possível, cubram o máximo de assuntos, né? Mesmo que perca um pouco de profundidade. Então, é importante saber o máximo de assuntos possível, né? Porque não vai se cobrar muita profundidade. Claro que há exceções, claro que há questões, como por exemplo em 2018, uma questão sobre regime de meta de inflação, que se pediu a questão da credibilidade da política monetária, a questão das expectativas, a questão da autonomia do Banco Central, como que ela importava, foi apresentada a regra de Taylor e se pediu para avaliar como que o regime de meta de inflação impactava na credibilidade da política monetária, nas expectativas dos agentes e como que a autonomia do Banco Central também importava para a concepção do objetivo do Banco Central no regime de meta de inflação, né? Então essa é uma questão um pouco mais, digamos, sofisticada, que envolve conceitos mais, eu não diria exatamente profundos, mas conceitos mais com maior grau de profundidade, né? Com maior grau. Como a questão também, que na época na banca estava o professor Renato Bauman, foi cobrado também cadeias globais de valor, como que, na verdade, quais eram os determinantes da verticalização
da opção pela não verticalização de fato, pela opção de as empresas fatiarem, não é, a sua produção por meio de terceirizando parte dos insumos, peças, componentes em terceiros países, em outros países, não é? Que é exatamente o fundamento a característica das cadeias globais de valor e a relação das cadeias globais de valor com as normas da OMC. Então essa é uma questão também com um certo nível de sofisticação, não é? Que envolve, na verdade, uma certa pesquisa acadêmica, ter que ler artigos para ter, na verdade, o conhecimento disso. O aluno precisava ter lido alguns artigos ou ter entrado em contato com o conhecimento sobre esse tema, né? Então, há determinadas exceções. Então, 2018, a prova de 2018 tem essa característica. Já é diferente a prova de 2019. Então, tanto a prova, o TPS de 2019, o TPS desse ano, que é, na verdade, o concurso de 2020, e a prova do ano passado, mostrou que a banca, que na verdade, pelo que a gente tem conhecimento da banca, foi feita, a prova de economia foi feita por um diplomata no ano passado, não é isso? E esse ano certamente é muito provável que a banca tenha se repetido, né? Havia aquela ideia inicial de 3 pessoas na banca, depois foi mudada e ficou apenas um diplomata na banca de economia. E o que a gente vê é uma diferença em termos de prova. A prova do TPS de economia de 2020, não sei se vocês têm a mesma avaliação, mas o que acontece é que a prova foi relativamente fácil comparada com as provas anteriores, de 2018, 2017, menos sofisticada, menos inovação, mais algo relativamente mais simples, não é? Na verdade, a grande diferença é que as bancas anteriores, certamente composta por 3 professores, muitas vezes professores da UNB de economia, não é? A prova tinha um viés mais acadêmico. Então, além de cobrar o básico de economia, muitas vezes uma ou outra questão tinha um viés mais de pesquisa, não é? Mais sofisticado, com conteúdo mais inédito e inovador. O que a gente percebe pela prova do TPS desse ano, como uma questão sobre teoria do comércio, outra questão sobre 2 questões sobre o sistema monetário, questão sobre a economia brasileira, questão sobre o modelo Mundell-Fleming, mas no seu nível mais fácil, que é uma economia aberta, uma economia aberta com perfeita mobilidade de capital, e para saber discutir os efeitos das políticas monetárias e fiscais no regime de câmbio fixo, no regime de câmbio flexível, de uma forma bem simples, que a gente sabe que no regime de câmbio fixo a política fiscal é eficaz e a política monetária é ineficaz. E no regime de câmbio flexível, a política monetária torna-se flutuante, a política monetária torna-se eficaz e a política fiscal torna-se ineficaz no regime de câmbio flutuante com perfeita mobilidade de capital. Então, na prova do TPS desse ano, a gente viu que foi relativamente simples, sem polêmica, sem sofisticação, sem um viés de pesquisa, algo acadêmico, algo mais sofisticado, né? Nada inovador, nada inédito, se cobrou o básico de economia. Então, na verdade, a gente tem que ser um pouco conservador, mas se for para apostar, né, há uma grande probabilidade de a prova de terceira fase repetir um pouco a prova de terceira fase do ano passado, que também não foi muito complicada, também não teve esse viés de pesquisa, esse viés mais acadêmico, diferente da prova de 2018, como eu disse para vocês, que teve uma questão sobre o regime de meta de inflação, com temas sobre credibilidade da política monetária,
com temas de autonomia do Banco Central, e teve a questão de cadeias globais de valor, né? Então, diferente de 2019, a prova do ano passado, né, ou do ano anterior, porque na verdade a gente está no concurso de 2020, houve, na verdade, uma prova relativamente mais fácil, com duas questões de economia brasileira, uma sobre o governo Dutra, outra sobre o segundo choque do petróleo, e a questão sobre os determinantes do investimento direto estrangeiro, né, em comparação com o investimento de portfólio, quais são os determinantes, e a questão de microeconomia, sobre preferências, eu imagino, não, sobre demanda, preferências e demanda, né? Foi isso, preferências de restrição orçamentária para mostrar o equilíbrio do consumidor, e depois sobre como que isso impactava um caso concreto, específico, do aumento da demanda e do aumento de preço para comprar brinquedos ou presentes de Natal ou algo assim, né? Um problema de microeconomia. Então, uma prova bem padrão, com conhecimento básico de economia, no caso, duas questões de economia brasileira, uma questão sobre os determinantes do investimento direto estrangeiro, essa a mais sofisticada, digamos, e uma prova de microeconomia bem padrão. Então, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo para vocês então, é que nesse trade-off entre profundidade e abrangência, o importante é abrangência. Então, leia o máximo possível, leiam tudo e procurem cobrir o programa. Ou seja, é importante cobrir o programa, né? É importante cobrir o programa, ler todos os temas, ler o máximo possível, porque na leitura, considerando que vocês já tenham estudado, na leitura vocês vão reter bastante conhecimento para mostrá-lo na prova, né? Vamos aqui. Tempo é um recurso escasso, então, como eu já disse para vocês, estudar com resumos, slides de livros e notas de aula. Esse é o indicado para fazer essa varredura em todo o programa, procurando cobrir todo o programa. Questões discursivas com bancos de questões e questões com correção individual. Então, as questões de correção individual são importantes exatamente para corrigir a forma de vocês escreverem sobre os temas, para corrigir eventuais erros que estejam tendo, tanto de compreensão de conteúdo como a forma de apresentar, né? Porque muitas vezes os alunos acabam não tendo, a gente vê muito isso, como os candidatos do Rio Branco têm formações bastante heterogêneas, né? Um conjunto de candidatos, gente que vem da letras, gente que vem da engenharia, eu nem digo, mas que vem muito do direito, né? Então, muitas vezes, fazendo uma questão de economia brasileira, acabam tendendo muito, até no palavreado, até na linguagem, para o lado da história somente, né? E esquece um pouco da linguagem dos economistas e do conceito dos economistas. Então, isso pode, na verdade, reduzir em algum ponto em alguma medida a pontuação, porque a banca pode interpretar como uma falta de conhecimento, né, desses conceitos básicos de economia, tá? Então é muito importante ler muito, fazer revisão de resumos, slides de livros, notas de aula, e depois ler questões, que significaria então a prática, né, que significaria a prática. Muita leitura, mas de acordo com o programa, seguindo o roteiro, exatamente dentro dessa minha orientação de que o importante é ler o máximo possível, tentar cobrir o programa, né? Tentar cobrir o programa é mais importante do que se aprofundar. Então, ler, na verdade, o máximo possível, tentando cobrir todo o programa, essa é a orientação principal. Banca provavelmente não mudou, era o que eu estava falando para vocês.
E o TPS, a terceira fase de 2019 e o TPS desse ano, né, que é do concurso de 2020, teve questões relativamente fáceis, nada de inovador, sofisticado, difícil, né? ênfase em economia brasileira e macroeconomia, mas também sempre mantendo uma cobrança bastante balanceada com questões de microeconomia e economia internacional, né? Então, por isso é importante cobrir todo o programa, porque a banca de 2019 e de 2020 tem mostrado que ela preza, né, por um balanceamento, por uma prova equilibrada, cobrando todos os tópicos: economia brasileira, macroeconomia, microeconomia e economia internacional. Como eu disse, sem muita sofisticação acadêmica. Temas. Aí vem um recado, né? Por que enfatizar a economia brasileira? Então, eu acho muito importante a economia brasileira, certo? Na verdade, eu aconselho cobrir todo o programa e dentro, digamos que vocês têm pouco tempo, que o tempo é um recurso escasso e que não dê para cobrir todo o programa, ou na indicação do roteiro de vocês, eu diria que cubram economia brasileira. Então, se não der tempo de estudar tudo de microeconomia, tenho certeza que a principal indicação é estudar tudo de economia brasileira, certo? Se não der tempo de revisar tudo de microeconomia ou de economia internacional ou de macroeconomia, mas a economia brasileira não pode ficar de fora. Podem ir sabendo todo o conteúdo de economia brasileira por meio de slides que nós disponibilizamos, tanto da minha apostila quanto dos livros do Fábio Jean Biagi. Procurem revisar e ter um conhecimento básico sobre cada período, sobre a política econômica e os fatos econômicos relevantes, os temas econômicos relevantes de cada período da economia brasileira que é cobrado na prova, certo? Por que enfatizar a economia brasileira? Porque sempre é cobrado em prova uma ou até duas questões. Então, na prova do ano passado, né, na prova anterior, de 2019, foram duas questões de economia brasileira. Foi o choque do petróleo e depois o Dutra. E tudo relativamente fácil, né? Relativamente fácil. Ou seja, no ano passado foi 60% da prova a economia brasileira. Então, quem foi sabendo a economia brasileira já partiu com quase 60% da prova, não é? As questões são previsíveis e repetidas em vários concursos, certo? Economia brasileira, e olha que eu estudo economia brasileira desde a minha graduação, fiz prova da ANPEC, né? Então, a economia brasileira, em todos os concursos, o que se pede sobre cada período, né, sobre cada período de economia brasileira, é algo muito repetitivo e previsível. Como se diz, como eu tenho dito, não tem sofisticação, não tem elementos inovadores de pesquisa. Nenhum professor faz uma questão de concurso de economia brasileira, salvo raras exceções, mas em provas de concurso, né, vai pegar algum tema muito controverso de pesquisa ou algo muito escondido, muito inovador de uma pesquisa. Não vai. Então, a experiência que eu tenho de economia brasileira, nas provas da ANPEC, nas provas de todos os concursos e na prova do Rio Branco, o que os avaliadores pedem sobre cada período econômico é algo repetitivo e previsível. Então, isso é um segundo ponto pelo qual eu digo que estudar a economia brasileira é uma prioridade, cobrir todo o conteúdo da economia brasileira. E o terceiro ponto, que na verdade é consequência do segundo e talvez até do primeiro, é que a maioria dos candidatos do Rio Branco vão dominando o conteúdo de economia brasileira. Então, seus concorrentes vão dominar a economia brasileira e vão partir com uma boa nota de economia brasileira. Então, você não pode ficar para trás. De modo que priorizem saber tudo de economia brasileira. Que é muito importante. Porque sempre cobrado em prova, porque as questões de economia brasileira
não vão ter sofisticação, nenhum viés acadêmico demais, de alguma pesquisa muito escondida, nada, nenhum ponto muito inédito, certo? E segundo e terceiro, a maioria dos candidatos vão dominar o conteúdo. Por isso é importante a economia brasileira. E na economia brasileira, o que a gente tem que saber? Primeiro, como que estava a atividade econômica, quais eram os temas da época, não é? Como que estavam os preços, como foi a inflação do período, como foi a questão das contas externas e do fiscal, como que estava o déficit público. Então é importante, esse é o quadro que você faz de cada período. Por exemplo, se eu quiser hoje fazer uma análise da economia brasileira, da conjuntura econômica brasileira, eu vou ter que falar como que é o comportamento da inflação, como que está o nível de atividade econômica, como que estão as contas fiscais, como que estão as contas externas e como que está a moeda em crédito da economia, a política monetária da economia. E como que estão as políticas, e qual é a política do governo, a política monetária, a política fiscal, a política cambial. Sobre a política cambial, ela desde a flutuação da taxa de câmbio em 1999 e a implementação do tripé de política macroeconômica, a gente sabe que o regime para a política monetária é um regime de metas de inflação. Isso não tem mudado. E com isso a política cambial também tem sido uma política de câmbio flutuante, uma flutuação suja, não é? Porque na verdade a gente tem um tripé de metas de superávit primário, um tripé de superávit primário, de regime de metas de inflação para a política monetária e câmbio flutuante. A única parte do tripé que de alguma forma foi perdida foi a do superávit primário. A gente está com déficit primário desde 2013, 2014, a gente tem a partir daí não mais superávit primário, tem déficit primário, né? Mas as outras pernas do tripé, o câmbio flutuante, o regime de meta de inflação, a gente tem desde 99, né? Então, o que tem que saber mais de cada período? Os planos da política econômica, os temas de cada época, né? Com o diagnóstico, quando eu trato de uma política econômica, com o PAEG, por exemplo, ou o plano de metas, o que eu tenho que descrever sobre cada um desses planos econômicos? É o diagnóstico que ele fez do problema da economia, quais os instrumentos e medidas que foram tomados, né? Instrumentos e medidas tomadas, o efeito esperado dessas medidas, e quando eu falo do efeito esperado, eu posso um pouco caracterizar qual é a teoria que está por trás disso, né? E os resultados, das políticas. Então é isso que se espera quando se pede alguma coisa sobre o plano de metas, sobre a política econômica do milagre econômico, ou sobre o PAEG, ou sobre uma determinada política econômica. Os diagnósticos que foi feito do problema, os seus instrumentos e medidas que foram tomadas, o efeito esperado, os resultados, certo? Os choques e eventos de cada período, né? Efeitos, problemas, políticas, efeitos sobre os setores e variáveis. Nesse ponto, então, se encaixa, por exemplo, a questão do choque do petróleo. A questão do ano passado, que pediu os efeitos do segundo choque do petróleo, que juntou depois com o choque de juros, quando Paul Volcker, o presidente do Banco Central americano, aumentou as taxas de juros. E a dívida externa brasileira, que foi feita durante o segundo PND, mas já vinha desde o milagre econômico, né? E que se acentuou no segundo PND, por causa do primeiro choque do petróleo, 73, 74. A nossa dívida externa ficou bastante elevada, a dívida feita durante o segundo PND, e essa dívida foi contratada a taxa de juros flutuantes. Então, quando aumenta a taxa de juros americana e a taxa de juros mundial, a nossa dívida cresce exponencialmente, né? Chega a ser uma dívida bastante elevada, né? Cerca de 100 bilhões de dólares na época, que significava muita coisa. Então, a gente tem uma dívida externa bastante elevada e isso causou vários problemas em termos da necessidade de fazer um ajuste externo em 81 e 83, não é? E que levou depois a uma crise da dívida externa, não é? Que
na verdade, acaba eclodindo com a moratória do México, etc., e o fechamento do mercado de capitais internacionais para os países altamente endividados, inclusive no Brasil. E aí a gente teve que fazer um ajuste externo em 81, 83 e passou toda a década dos anos 80 com uma restrição externa, porque tinha que gerar superávites comerciais para pagar os juros da dívida, né? Tinha que gerar superávites comerciais para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente, porque não tinha financiamento externo para desequilíbrios na conta corrente, né? Então, a gente tem que conhecer a política econômica de cada período, seu diagnóstico, seus instrumentos e medidas, os efeitos esperados e resultados. Tem que conhecer, se for o caso, os choques e os eventos, os problemas e as políticas de cada período. E é importante conhecer como que se comportou atividade, inflação, contas fiscais e contas externas e o setor monetário em cada período. Então tem que se concentrar nesses pontos, né? Porque vocês vão ver que nas questões de economia brasileira é importante ser, algo como quase exaustivo, né? Por exemplo, se uma questão pede para falar do PAEG, aí você tem que dizer que o PAEG teve dois eixos, um eixo mais imediato de combate à inflação, com política monetária, fiscal e política salarial, porque exatamente fez um diagnóstico de que o problema é que os salários cresciam acima da produtividade, né? O déficit público causava inflação e que havia muito crédito, um crescimento muito elevado do crédito. Então, por isso, o plano teve um eixo de combate à inflação por meio de política monetária, contracionista, política fiscal, também contracionista, e política salarial restritiva, né? Mas teve um eixo também estrutural de reformas. Aí entra a reforma monetária e financeira, na verdade modernizou e fez uma reforma do sistema financeiro, criou o Banco Central, o sistema financeiro de habitação, junto com o Banco Nacional de Habitação, teve a reforma tributária, teve reformas do setor externo. Então tem que ser exaustivo no sentido de mostrar todas essas reformas e aí, de novo, quais foram os efeitos esperados, o diagnóstico que se fazia para tomar essas medidas e quais foram os resultados. Isso é importante dizer, né? Falar das medidas, mas quando eu falo de uma medida econômica, ela tem por trás um diagnóstico, ela tem um efeito esperado e ela tem um resultado, né? Quando eu falo de uma medida econômica. Então, numa questão como o PAEG, vocês têm que colocar ali todo o conhecimento de vocês sobre o PAEG, para que o avaliador não tire ponto, né? Até porque o avaliador tem sido muito claro no sentido de que a nota é, na verdade, uma nota relativa em relação aos candidatos. Então, à medida em que um candidato desempenha melhor, na verdade, vai servir de referência para as notas dos outros candidatos. Ok? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre a economia brasileira. Comércio, temas importantes. Teoria do comércio e instrumentos de proteção comercial. Né? Vocês viram que caiu Ricardo, teoria neoclássica do comércio, na prova do TPS, então é um ponto sempre importante. Então, nessa intenção do avaliador de ter uma prova balanceada, então é muito importante saber que ele vai querer colocar uma questão de economia internacional, uma questão de economia brasileira, uma questão de micro e uma questão de macro, né? Essa seria uma intenção inicial. Então, por isso é importante cobrir todo o programa. Macroeconomia, regimes cambiais, modelo Modigliani-Fleming, teoria de determinação da taxa de câmbio, determinantes do investimento externo. Esses são temas principais, né? Questão de regime de câmbio é sempre importante. Microeconomia, teoria do consumidor e demanda, custos de produção e teoria da oferta, estruturas de mercado, concorrência perfeita, monopólio e oligopólio, saber caracterizar cada uma dessas estruturas de mercado, mostrar como que os preços são determinados, se é eficiente ou não. A gente sabe que a concorrência perfeita é eficiente, gera eficiência, né? E monopólio e oligopólio geram resultados ineficientes, né? Ou seja, uma perda de bem-estar,
que o monopólio e o oligopólio causam, né? E a eficiência aqui pode ser definida como maximização do bem-estar, né? E esses temas mais novos, que foram incluídos desde o curso de 2017, né? Bens públicos, externalidades e recursos comuns. É bom fazer questão sobre isso, porque na verdade o avaliador, apesar de eu ter dito aqui que ele não gosta, pela prova do TPS, ele não gosta muito de inovação, ineditismo, ele não pendeu para esse lado, né, de sofisticar muito a prova, mas na prova de terceira fase pode ser que ele queira dar uma sofisticada e cobrar esses temas como bens públicos, externalidades, recursos comuns. E na prova de macroeconomia, ele pode, por exemplo, pedir modelo de crescimento econômico, solo, não é? Modelo de solo e crescimento endógeno, pode, não é? Se quiser dar uma sofisticadazinha, para ele não ser tão conservador como ele foi na prova do TPS, não é? Então, macroeconomia, vocês viram o quão importante, o quão valor o avaliador deu a essa questão de moeda e crédito da economia, né? de moeda, sistema monetário, como que funciona a política monetária, como funciona a criação de moeda pelos bancos, né? E pelo Banco Central. O Banco Central cria a moeda base monetária, né? E os bancos criam moeda, meio de pagamento. Essas definições são importantes de moeda e sistema monetário. Déficit de dívida pública sempre é um conceito importante, balanço de pagamentos, né? E saber a determinação do emprego e da renda, e os determinantes de consumo, investimento, poupança, exportações, que são os componentes da demanda. E saber os efeitos da política fiscal e monetária, né? Conhecer bem a definição, os instrumentos e o mecanismo de transmissão e como funciona, quais são os resultados das políticas monetárias e fiscal. Então, quando a gente fala de política monetária e política fiscal, é importantíssimo a gente saber, para escrever uma resposta sobre política fiscal, primeiro definir política fiscal. Ou seja, a política fiscal consiste no uso do orçamento público, não é? Do orçamento, seja os tributos, sejam os gastos, com o objetivo de estabilizar o nível de emprego e demanda da economia e também com objetivos com relação à distribuição de renda e à alocação de recursos na economia. Então, a política fiscal consiste no uso desses instrumentos, que são os tributos e os gastos do governo, que compõem o orçamento, com objetivos de estabilizar o emprego e produtos da economia, o nível de atividade econômica, e com objetivos também relativos à distribuição de renda e à alocação de recursos na economia. Porque vocês sabem que o governo tem uma função estabilizadora, uma função, os manuais de economia do setor público e de orçamento falam disso, né? Que os governos eles têm, e aí a política fiscal por extensão, tem esses objetivos, uma função, não é? Estabilizadora, distributiva e alocativa, não é? Então é importante sempre, na verdade, nesse caso da política fiscal e monetária, fazer a definição da política, explicar os instrumentos, explicar os resultados dos diferentes vieses, né? Sentidos da política, orientações da política fiscal e da política monetária. Ok? Então, por isso que eu disse que é importante ler muito, fazer revisão por meio de slides, notas de aula, de todos esses conceitos, porque o que tem que fazer na questão é expor o que vocês conhecem. Perguntou sobre política monetária, tem que definir política monetária primeiro, certo? Dizer que a política monetária consiste na administração da liquidez da economia, né? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de estabilizar preços, né? Com o objetivo principal de estabilizar os preços da economia, para manter e também de fornecer meios de pagamento da economia para manter o adequado funcionamento da economia, sem comprometer a estabilidade de preços. Então, com a política monetária, o Banco Central, o governo, de uma forma mais geral,
ele administra a liquidez da economia com o objetivo de manter o bom funcionamento da economia sem comprometer a estabilidade de preços, mantendo a estabilidade de preços. Ok? E aí você vai para os instrumentos, né? Os instrumentos clássicos da política monetária, né? Operações de mercado aberto, redesconto, né? Que são os instrumentos clássicos da política monetária. Então, basicamente, sobre os temas e sobre como estudar, esse é o que a gente queria passar, o que eu queria passar para vocês, né? Tentar cobrir todo o programa, ler bastante, priorizar a abrangência em relação à profundidade, né? É importante a abrangência, porque vocês têm que ter muito a falar sobre cada tema que possa cair, não é? É importante. Mais importante do que falar com profundidade, com muita profundidade, que isso não é necessário. Tem que saber os conceitos básicos de cada um desses temas. Por isso é ler o máximo possível e cobrir o máximo possível o programa. Ok? E respondendo às questões. Vejam só, pelo que eu comentei da política monetária, da política fiscal e de economia brasileira, vocês já perceberam que eu dei a dica de que vocês têm que se esforçar realmente para, de forma organizada, expor, né, a sua resposta sobre aquele tema e mostrar que vocês conhecem todos os conceitos em torno daquele tema. Por exemplo, se a questão pergunta sobre o efeito da política fiscal, como que a política fiscal afeta o produto da economia e o emprego, você pode ser tentado a simplesmente dizer que uma política fiscal expansionista aumenta o produto da economia. Digamos que um item fosse sobre isso, sobre o efeito da política fiscal, certo? Agora, claro que dependendo do que se pergunte, talvez a resposta fique muito curta, né? Por que acontece isso? Porque, na verdade, uma resposta que se espera por parte do avaliador de uma pergunta sobre os efeitos da política fiscal é que você, antes de falar dos efeitos da política fiscal, você primeiro defina a política fiscal. Você define a política fiscal, em que consiste a política fiscal, fala dos instrumentos e depois fala das diferentes políticas fiscais, da política fiscal expansionista e da política fiscal contracionista, né? Na hora que você for falar da política fiscal expansionista, você vai ter que dizer que a política fiscal expansionista consiste no aumento dos gastos ou na redução dos tributos, com o objetivo de estimular a atividade econômica, a política fiscal expansionista. Agora, numa questão dessa, é importante você antes ter conceituado a política fiscal e ter dito quais são os instrumentos da política fiscal. Então, sua resposta vai ser muito mais valorizada, não é? Porque você mostrou ali conhecimento de todos os conceitos em torno do tema. A mesma coisa que se, numa questão, por exemplo, de modelo Mundell-Fleming, né? De macroeconomia aberta, que é a SLM com balanço de pagamentos, se pergunta sobre qual o efeito de uma política fiscal ou de uma política monetária expansionista, no regime de câmbio flutuante. Então é importante você, antes, né, você pode, numa questão como essa, primeiro definir regime de câmbio fixo e regime de câmbio flutuante, porque você vai mostrar conhecimento dos conceitos em torno do tema. Não é só chegar e dizer que uma política monetária é eficaz no regime de câmbio flutuante e é ineficaz no regime de câmbio fixo. A resposta vai ficar muito mais elegante e vai ser mais valorizada se você primeiro definir o regime, mesmo que ele não tenha perguntado, definir o regime de câmbio fixo, definir o regime de câmbio flutuante, né? Aí a partir daí você mostra que é crucial para o efeito das políticas monetárias e fiscais, das políticas econômicas,
é crucial o regime de câmbio. O regime de câmbio afeta, né, o resultado da política fiscal ou da política monetária, dependendo do regime de câmbio, ok? Então, um ponto importante é responder todos os itens do enunciado, procurando seguir a sequência em que são apresentados. Então, é importante responder todos os itens do enunciado e na sequência em que eles foram apresentados. Por quê? Porque o avaliador, na verdade, quando ele vai enumerando os itens, né, de uma questão, ele vai ali construindo uma resposta. Então ele já deu uma sequência, certo? Ele já tem uma sequência esperada para a resposta, ok? Como a prova quase sempre fala, escreva um texto dissertativo, então muitos alunos, eu já vi, né, muitos alunos escreverem uma redação em que você, na verdade, não consegue saber em que ponto você, na verdade, fica um pouco difícil saber, às vezes, onde que cada item está sendo respondido, e ele não está sendo respondido na ordem que foi perguntado pelo avaliador. Então, na verdade, os padrões de resposta, inclusive, têm mostrado respostas com a numeração, inclusive. Você necessariamente não precisa colocar a numeração, porque muitas vezes eles falam, escreva um texto dissertativo. Mas eu acho que, na verdade, não perde ponto se escrever enumerando as respostas, e se for escrever um texto dissertativo, né, procurem responder todos os itens do enunciado e na sequência que são apresentados. Isso é importante para o avaliador, porque quando ele elabora a questão, ele espera uma ordem que ele propôs no enunciado, certo? Ele espera uma resposta com aquela ordem que foi dada na pergunta, e também fica até mais fácil para vocês fazerem um recurso, porque fica fácil localizar cada ponto que foi respondido, né? E mesmo que vocês não saibam exatamente a resposta do que foi perguntado, porque isso pode acontecer dependendo do grau de dificuldade da pergunta, é importante vocês mostrarem todo o conhecimento dos conceitos em torno do tema. Agora, só não se distanciem muito do tema, mas nos conceitos que estão em torno do tema é importante escrever. Como eu disse para vocês, uma questão, por exemplo, sobre política monetária e fiscal no regime de câmbio fixo e no regime de câmbio flutuante, é importante vocês definirem o regime de câmbio. Então, vocês estão falando de conceitos que estão em torno do tema que foi colocado, ok? Então, explicar conceitos, relações entre as variáveis, mecanismos de transmissão. Numa questão que pede para falar sobre os efeitos da política monetária no regime de câmbio flutuante, é importante vocês mostrarem, não simplesmente falar no regime de câmbio fixo, a política monetária é ineficaz, no regime de câmbio flutuante, a política monetária torna-se eficaz. Mas é importante explicar o porquê, explicar o mecanismo de transição da política. Então, nas questões de macroeconomia sobre políticas, é importante explicar o mecanismo de transmissão, ok? Seja prudente em relação às informações e conceitos apresentados na resposta. Se não tem alguma segurança do conceito, melhor não escrever. Aquilo que eu havia falado, que se vocês não têm certeza, segurança sobre a resposta, é melhor não escrever, porque é melhor uma omissão, né, do que um erro, para termos de pontuação, ok? Não fugir do tema. Como eu disse para vocês, tem que explicar os conceitos em torno do tema, mas não pode sair do tema. Sair do tema também causa uma má impressão. Da mesma forma que erro, sair do tema, mesmo que não saiba a resposta exata, só escreva conceitos em torno do que foi perguntado. Sair do tema passa realmente a ideia de que o aluno não sabe o assunto, não é? Então é importante não fugir do tema e não escrever se não tem certeza.
não vá muito além do que for pedido. O espaço da questão geralmente é limitado o suficiente para o básico que foi perguntado. Se o aluno está aprofundando e sofisticando demais a resposta, provavelmente ele não respondeu de forma adequada ao básico que foi perguntado. Eu vou relativizar um pouco essa orientação, porque há algumas vezes, isso é importante se uma pergunta for bem elaborada, com enunciado, em que o avaliador mostra tudo exatamente o que ele quer daquela questão, certo? Então, se tem lá 3, 4 itens e o avaliador pergunta tudo que ele quer de resposta, fica claro, e aquilo ocupa as 40 linhas ou 60 linhas, então, na verdade, não adianta se aprofundar, é preferível, na verdade, estender muito, né? Não se estenda além do que foi perguntado, é preferível responder só o que foi perguntado, né? Mesmo que você fale conceitos em torno do tema. Mas eu vou relativizar um pouco isso, porque às vezes pode acontecer de um avaliador fazer perguntas muito simples que são respondidas muito rapidamente. Então, nesse caso aí, é que vocês têm que expandir para os conceitos em torno do tema, ou estender um pouco a análise. Um exemplo bem claro sobre isso é a pergunta sobre o choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, que foi feito na prova do ano passado, não do ano passado, mas de 2019, né? No concurso de 2019 foi feita uma pergunta sobre o choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, e o avaliador pediu o efeito desse choque do petróleo sobre 3 variáveis: sobre a balança comercial, a dívida externa e o balanço de pagamentos. Ora, se for para falar sobre o efeito, somente sobre o efeito dessas variáveis, a questão era de 60 linhas, mas você poderia responder com 10 linhas, né? Com 10 linhas ou no máximo 15, você poderia falar sobre o efeito da balança comercial, sobre o efeito na balança comercial, na dívida externa e no balanço de pagamentos. Mas olha só, na verdade, o segundo choque do petróleo, que vem junto com, que vem depois, né, que vem acompanhado do aumento das taxas de juros, do choque de juros, na verdade, ele vai ter impactos importantíssimos sobre a economia brasileira e sobre as políticas econômicas que vão se seguir, né? Então, vai marcar toda uma década, né? A década dos anos 80 é a década da crise da dívida externa, né? E o segundo choque do petróleo e o choque dos juros teve um efeito de levar o país a uma restrição muito forte, a desequilíbrios macroeconômicos que foram a inflação, o déficit de dívida pública e a dívida externa, que comprometeu todos os resultados macroeconômicos, levou a década perdida, né? Como eu disse para vocês, teve que fazer um ajuste externo, teve que gerar grandes superávites comerciais para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente, porque não havia financiamento, houve a moratória do México, e aí todos os investidores internacionais ficaram resistentes a continuar financiando déficits de conta corrente. Então, o Brasil teve que fazer ajuste externo, teve que equilibrar sua conta corrente, e equilibrar a conta corrente, reduzindo a absorção doméstica, né, gerando grandes superávites comerciais para pagar os juros da dívida. E o Brasil ficou sem acesso ao mercado de capitais internacional durante quase toda uma década, não é? Então, é importante nessa questão não só falar do que foi pedido efeitos sobre a balança comercial, sobre a dívida externa e sobre o balanço de pagamentos. Ora, mas uma questão sobre o segundo choque do petróleo e o choque dos juros, o que tem que se falar é que a situação de vulnerabilidade externa foi criada pelas decisões tomadas no segundo BND, que foi de um endividamento externo elevado, as taxas flutuantes para fazer um ajuste na oferta, né? E financiar déficits em conta corrente e fazer um ajuste na oferta. Essa foi a decisão do segundo BND, acumulou muita dívida e dívida a taxa de juros flutuante, veio o choque do petróleo causando crise na balança comercial, causando crise no balanço de pagamentos, aumentando, portanto,
déficit de conta corrente elevado e aumentando muito a dívida externa, juntou com o choque de juros, que faz com que o déficit de conta corrente aumente muito, aumenta a necessidade de pagar juros, e quando ocorreu a moratória do México, houve, por consequência, uma retração dos fluxos de capital, uma reversão dos fluxos de capitais, uma fuga de capital e uma resistência dos investidores internacionais a continuar financiando o déficit de conta corrente de países altamente endividados. Então o país teve que fazer um forte ajuste externo, e fez isso com marcas de desvalorização cambial e redução da absorção interna, redução da demanda interna, para gerar grandes superávites comerciais, para pagar os juros da dívida e equilibrar a conta corrente, porque não tinha mais financiamento externo. E aí, junto com isso, houve todo um problema de inflação, que foi acelerada tanto pelo choque do petróleo e depois acelerada pelas marcas de desvalorizações, e aí a nossa inflação passou a ser uma inflação inercial, e houve também endividamento público muito forte, porque o governo tinha a dívida externa era basicamente pública, houve uma troca de dívida externa privada por dívida externa pública, e como o governo não gerava dólares, ele tinha que comprar dólares. Para isso ele emitia dívida pública para comprar dólares, então houve também um aumento muito forte da dívida pública. Então houve uma crise fiscal, inflação e uma crise da dívida externa, tendo como, na verdade, origem todo esse problema do ajuste das escolhas de política econômica tomadas no segundo PND e da ocorrência do choque do petróleo, do segundo choque do petróleo e do choque dos juros, levou a grandes desequilíbrios macroeconômicos da década de 80. Ok? Então, a pergunta tinha falado só da balança comercial, da crise da dívida externa e do balanço de pagamentos. Mas, na verdade, era o que o aluno tinha que responder era a situação de vulnerabilidade criada pelas decisões tomadas no segundo PND, o choque do petróleo e o choque de juros, e o efeito que ele vai ter sobre os desequilíbrios macroeconômicos da década, e as políticas econômicas que são tomadas para fazer esse ajuste. Então, isso dá um quadro mais completo para responder essa questão que previa 60 linhas. Ok? Nas questões da economia brasileira, ser organizado e exaustivo nas informações e analítico, enunciando as relações teóricas, objetivos e resultados das políticas. Então, aquilo que eu disse, por exemplo, no ajuste externo que é feito, há uma máxima desvalorização, uma política monetária e fiscal contracionista para reduzir demanda, para poder gerar superávites comerciais. Então, tem que explicar os objetivos da política e as relações teóricas que estão envolvidas. Tem que mostrar a macroeconomia na economia brasileira. Tem que mostrar a macroeconomia de cada problema, de cada política econômica. Quando a gente falou do PAEG, por exemplo, o PAEG faz um diagnóstico que a inflação é uma inflação de demanda. E uma inflação também de custo, porque tinha origens salariais, mas ele vai identificar que a inflação era causada pelo crescimento dos salários acima da produtividade, pelo crescimento do crédito, muito forte do crédito, e pelo déficit público. Então era uma inflação de demanda e uma inflação de custos, na medida em que os salários também eram causa da inflação. E aí as políticas monetárias, as políticas que vão ser aplicadas é a política monetária, a política fiscal e a política salarial do PAEC, ok? Então tem que estar sempre explicando as relações teóricas em economia brasileira. Tem que usar a macroeconomia em economia brasileira, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Basicamente, esse é o que eu tinha para falar em termos de orientações, Eu espero que tenha contribuído para a gente dar pontapé nesse estudo de economia brasileira, com o nosso banco de questões, com as questões que eu vou colocando para vocês responderem e eu fazer a correção individual, para vocês estudarem os slides
de nota de aula e os slides de livro que eu vou disponibilizar na plataforma, certo? E as questões selecionadas, conjunto de questões que eu vou gravar a aula respondendo e discutindo, não é? Essas orientações iniciais, elas dão esse pontapé para a gente iniciar o curso. Eu agora só mostraria exemplos de questões, teria para mostrar exemplos de questões, né, que seria um pouco a aplicação das orientações que eu falei. Por exemplo, essa questão é sobre o PAEG, né, que fala o seguinte, vejam só essa questão. Nenhum observador perspicaz poderia ter deixado de notar que no início da década de 60 do século XX, o Brasil não possuía capacidade administrativa para implementar complexas políticas econômicas. Então precisa de uma reforma institucional, né? O estilo de governo voltado para questões específicas, como acontecia na década de 50, era mais compatível com um período de expansão econômica do que com uma fase de dificuldades. Então havia dificuldades e precisava de instituições para resolver essas dificuldades. Por isso, nenhum governo que se instalasse no começo de 64, fosse de direita ou da esquerda, poderia ter evitado a necessidade de uma reforma institucional, certo? Então, o que ele estava querendo dizer desde o início é que precisava de reformas institucionais. E aí teve ainda a tentativa de plano trienal do Celso Furtado, né, mas o governo Jango caiu, e também caiu antes mesmo o Celso Furtado. Teve o plano trienal, que tinha reformas institucionais e tinha um eixo de combate à inflação, né? E depois veio o PAEG, aí já no regime militar, né? O PAEG que tinha esses dois eixos, um eixo imediato de combate à inflação e um eixo de reformas estruturais, que são essas reformas institucionais que o Skidmore fala, né? Quando eu entrei no Ministério, o serviço já estava feito, fala o Delfim Neto, né? O Delfim Neto vai entrar em 67, né? Para pilotar o milagre econômico, de 67 a 73, né? 68 a 73. O professor Bulhões e o Roberto Campos tinham terminado a obra de salsicharia, né? Ou seja, o Delfim Neto está aqui reconhecendo o valor que tem as reformas do PAEG para o milagre econômico, ok? E quando a gente fala de milagre econômico, percebo que isso a gente vê na prova da ANPEC, nas provas de redação da ANPEC, nas provas de objetivas da ANPEC, a gente vê no Estudo de Economia Brasileira, que uma forma de apresentar o milagre econômico é o seguinte, que o que causou o milagre econômico, né? Foram as condições externas muito favoráveis, né? Tanto de comércio quanto de finanças, né? Capital abundante, externo e barato, né? No mercado de euro-dólares, as condições externas e comércio, forte expansão do comércio mundial, condições externas favoráveis, as reformas do PAEG, que prepararam a economia brasileira para dar esse salto, que melhoraram as políticas econômicas, resolveram esses problemas institucionais que o Skidmore, o historiador, aí está falando, né? E aí as reformas do PAEG voltam para o que a gente tinha falado, né? Aquela reforma monetária e financeira, a reforma fiscal e tributária, as reformas do setor externo. Então, numa questão de PAEG, teria que falar de todas essas reformas. E numa questão de milagre econômico, teria que dizer que as reformas do PAEG, e aí também falar das reformas do PAEG, foram importantes para explicar o milagre econômico. E as políticas econômicas domésticas, que foram políticas, especialmente a política monetária, foi uma política expansionista, né? Delfim Neto fez uma política monetária de crédito expansionista, tomou muitas medidas e políticas também de estímulo às exportações, né? Incentivos fiscais. Então, o milagre econômico teve esse tripé de causas, né? Um ambiente externo favorável, tanto em termos de expansão do comércio como capital abundante e barato, as reformas do PAEG, que prepararam o país para crescer, né? Resolveram muitos problemas em relação ao crescimento, com essas reformas estruturais, baixaram a inflação, deram capacidade de endividamento do governo, melhoraram os resultados fiscais, né? Melhoraram o setor externo com incentivos das exportações e com a abertura da conta de capital. Então o PAEG teve esse papel, e também as políticas econômicas domésticas expansionistas do Delfim Neto,
Né? Então, o que é perguntado aqui, considerando os textos acima, discorra sobre a política econômica do regime militar de 64 e 67, abordando os seguintes aspectos: o diagnóstico sobre a inflação e a estratégia anti-inflacionária, que é exatamente o PAEG, como eu falei para vocês, e as reformas econômicas institucionais implementadas, suas principais características e consequências. Então, essa questão mostra exatamente que ele pedia que vocês fossem relativamente exaustivos sobre o PAEG, tanto no sentido das políticas do eixo de combate à inflação, política monetária, política fiscal e política salarial para combater a inflação. Vocês colocariam aí um diagnóstico sobre a inflação e a estratégia anti-inflacionária, e depois sobre as reformas, as diversas reformas estruturais e institucionais que o PAEG fez, qual era a lógica dela e quais foram as consequências, né? E quais as consequências, ok? Então, é basicamente isso. Eu vou encerrar por aqui para não me alongar muito, né? Basicamente, o nosso objetivo era mostrar, né, principais orientações e dicas de como a gente pode estudar para ter um bom resultado na prova de terceira fase de economia do CACD, né? E mostrar um pouco isso numa questão, tá? Ok? Então, eu agradeço a participação de vocês, e a gente vai continuar, principalmente na próxima semana. Eu vou gravar algumas aulas certamente, eu imagino que não vai dar para fazer na próxima semana a aula ao vivo, pode ser que dê, mas não é garantido. Mas de qualquer forma eu vou postar aulas, vou gravar e postar aulas fazendo a resolução de questões, selecionadas sobre cada tema, sobre macroeconomia, microeconomia, economia internacional e economia brasileira, postando aquelas questões selecionadas, especialmente aquelas questões que estão lá no banco de questões, né? Tem uma pergunta do José Medeiros: haverá aulas de terceira fase após as provas de agosto? Na verdade, elas vão ficar disponibilizadas. Como a gente vai ter agora em julho e em agosto, a gente vai ter de forma mais intensiva aulas transmitidas ao vivo, e vou postar muitas aulas gravadas, né? Elas vão ficar disponibilizadas e elas vão seguir esse roteiro, né, de resolver e discutir principais temas e discutir questões de um banco de questões que vão englobar a maior parte do conteúdo. Então, como isso vai ficar gravado, eu entendo que esse curso de terceira fase ele vai ficar, né, disponibilizado com acesso ilimitado até meados do ano que vem, né? E aí só quando se aproximar um pouco mais do concurso, quando a gente tiver mais informações, maiores indicações sobre o novo concurso do CACD, aí eu lanço um novo curso de terceira fase, fazendo novas aulas e fazendo correções de questões. Aí coloco questões inéditas, mas para esse curso eu vou deixar com acesso limitado até meados do ano que vem. E até a gente ter notícias sobre o novo concurso, a gente lança um novo curso. Ok? Então, se não tem mais pergunta, eu agradeço a participação de vocês e um grande abraço e até a próxima aula. Muito obrigado.